7 essa manhã. Apocalipse 7. O tema do nosso estudo de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Nós temos visto Jesus se revelando, de várias formas, e principalmente em relação ao Rei que vem. Ele é o Rei que vem, não é? Ele é o Rei que vem, e é o Rei que o nosso coração anseia que venha logo, Assim como o Espírito, a igreja do Senhor diz: vem, Maranata, Senhor. Volta logo, Jesus. Te aguardamos, Mal podemos esperar a hora de te ver face a face, Senhor, e te adorar eternamente. O versículo tema do livro é Apocalipse 1:7, que diz: eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu quero fazer uma rápida revisão, ou pelo menos situar vocês essa manhã sobre os eventos proféticos do final dos tempos. Então aqui você pode acompanhar uma linha, a linha do tempo, tá? E nessa linha do tempo, eu acho que é a mesma que eu tenho. Acho que... vamos começar pela primeira, Então essa é a linha do tempo. Ela só está escrita de forma diferente aí, mas vocês podem acompanhar. Nós temos aqui o nascimento de Cristo, ali tem uma cruz vermelha, É a primeira vinda do Messias, Aquele do qual a palavra de Deus no Antigo Testamento tem mais de 300 profecias a respeito. Na cidade de Belém, nascido por uma virgem, da linhagem de Judá, todas as profecias que os profetas deram em relação a ele se cumpriram um dia. Jesus nasceu, E a gente sabe o relato do nascimento do nosso Salvador, Os evangelhos falam disso. Ele nasceu, E essa foi a sua primeira vinda. E aí isso daí marca esse período da era cristã, Jesus, ele começa seu ministério com 30 anos de idade, e ele tem seus 12 discípulos mais próximos, mas ele tem vários discípulos. Ele fala sobre o reino dos céus, ele traduz para nós toda a lei, todos os mandamentos do Antigo Testamento. Ele resume toda a lei e os profetas em um mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Jesus, ele morre porque se declara filho de Deus, ele morre por ser Deus, Os seus o rejeitaram, nós sabemos, mas todos aqueles que o receberam, Deus deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, A saber, os que creem no seu nome, nós, gentios, que não somos da nação de Israel, nós cremos no Senhor, e nós temos no Senhor essa promessa, essa certeza da nossa salvação. Estamos indo para o céu, não importa como está a sua vida hoje, nós estamos indo para o céu, e isso deve nos alegrar, isso deve trazer grande regozijo aos nossos corações, amém? Então aqui estamos nós. Essa era da igreja, ela é marcada, na verdade, quando Jesus ascende aos céus e ele fala para os seus discípulos aguardarem que ele enviaria um consolador, um ajudador, o Paracletos, o Espírito Santo. E isso acontece em Atos capítulo 2, quando eles estão orando e o Senhor e o Espírito Santo de Deus vem sobre eles. 120 discípulos do Senhor estavam orando aquele dia, e eles são cheios do Espírito Santo, eles transbordam do Espírito Santo, eles louvam o Senhor em línguas, eles profetizam. Povos de vários lugares do mundo os ouvem louvar a Deus em sua língua materna. Eles querem saber o que é aquilo. Pedro prega a palavra de Deus, 3.000 almas se convertem. Esse foi o início da igreja, Esse foi o início glorioso da igreja do Senhor. E ali você está vendo a era da igreja, que começa no Pentecoste. E aí você tem nosso ano ali, 2025. Há 2025 anos, pessoas têm ouvido do Evangelho da salvação de Deus e têm sido salvas. O Evangelho tem sido proclamado por todo mundo, pessoas, multidões, pessoas de todo povo
todos os povos, línguas, tribos, nações têm conhecido a verdade e se rendido ao Senhor Jesus como Deus e Senhor. Mas a palavra de Deus nos traz profecias sobre a sua segunda volta, a sua segunda vinda. E mais de 500 profecias sobre a sua segunda vinda. Isso vai acontecer. E cremos que está próximo, né? Não falta nenhum evento profético, vamos dizer assim, acontecer para que Jesus volte. Ele pode voltar a qualquer momento. Pode voltar hoje, pode voltar amanhã, pode voltar em 5 minutos, pode voltar antes desse culto terminar. Nada mais pode segurar o Senhor em voltar. Ele pode voltar a qualquer hora, a qualquer momento. Nós temos que estar nessa expectativa. Só que a sua volta, ela vai acontecer de 2 formas. Primeiro, ele volta para os seus, para a sua igreja. 2 Tessalonicenses fala sobre o arrebatamento da igreja. Então nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Ele volta, primeira parte da sua volta, a igreja é arrebatada e se encontra com o Senhor nos ares. Quando isso acontece, quando a igreja é arrebatada, é o início, né? Vamos dizer assim, é o pré-início, né? Dos 7 anos de grande tribulação sobre a terra. Por que o pré-início? Porque logo após o arrebatamento da igreja, o anticristo, que não é o oposto de Cristo, mas é a imitação de Cristo, ele vai surgir. E ele vai fazer uma aliança com a nação de Israel. E é isso que marca o início da grande tribulação oficialmente. É o acordo que o anticristo vai fazer com a nação de Israel. Sabemos que a nação de Israel está esperando a construção do templo para que os sacrifícios possam voltar. Eles já têm todos os utensílios preparados. Eles desejam, eles necessitam fazer o sacrifício, porque do entendimento deles é a forma que eles são perdoados, que tem a remissão dos seus pecados. Então eles estão nessa expectativa. Eles rejeitaram o Messias verdadeiro, mas eles vão crer na imitação. Eles vão fazer um acordo com o anticristo. E aí eles vão então construir o seu tão esperado templo. E os sacrifícios vão voltar. Mas essa paz, ela é relativa e ela vai durar só por 3 anos e meio. No meio da grande tribulação, o anticristo se revela à nação de Israel. Ele senta no Santo dos Santos, ele quer ser adorado como Deus. Isso é um sacrilégio terrível que a Bíblia fala a respeito. Várias passagens, a profecia fala que quando o sacrilégio terrível, ou a abominação das abominações, ou abominável, a desolação abominável, algumas passagens falam. Isso é a abominação, é a desolação abominável, isso vai acontecer. E aí então a nação de Israel vai abrir os olhos, fomos enganados. Só que é tarde demais. O anticristo ele vai praticamente dizimar os judeus, a nação de Israel. Nós sabemos que o mundo já é antissemita hoje, né? Já quer a extinção, quer já apagar Israel do mapa. Um paizinho assim, né? Que é um milagre de Deus, que nunca se houve na história da humanidade um país que teve a sua terra de volta. Nenhum povo teve isso, mas Israel teve, porque Deus prometeu que ele reuniria o seu povo novamente. E aí o que vai acontecer? Isso é importante, igreja, porque a igreja do Senhor Jesus não substituiu Israel, ou seja, Deus não esqueceu Israel. Israel hoje, ele está cego em parte para o nosso benefício, para que a igreja conheça o Messias, o Salvador, mas assim que a igreja for arrebatada, os olhos de Deus vai voltar para a nação de Israel, e o Senhor vai completar o seu plano para a nação de Israel. Nada vai impedir Deus de completar seu plano com a nação de Israel. Então, nessa metade da grande tribulação, que o anticristo se revela, a gente vai ter a segunda metade da grande tribulação, como descrita aqui, um período de grande sofrimento. Então, toda a terra, todo o mundo vai sofrer amargamente, né? Esse julgamento que vem do céu ao mundo que rejeitou a salvação de Deus em Cristo, tá? Então a gente vai ver muita coisa acontecendo, né? É claro que desde o início da grande tribulação muitas coisas vão acontecer, só que o mundo vai estar ainda dando graças, né, ao universo, que os cristãos foram eliminados, aqueles que estavam impedindo eles de fazerem o que quiser, de serem felizes do jeito que eles acreditam ser felizes.
Só que a situação vai ficar muito terrível, né? Esse homem que vai ser um ditador, ele vai impor severas leis, ele vai marcar as pessoas, só vai ser possível comprar ou vender com a marca dele, que é a marca da besta, né? E viver vai ser muito difícil nesses dias. Mas no final dessa grande tribulação, Jesus volta, mas ele não volta sozinho. A Bíblia fala que ele volta com a sua igreja. Nós voltamos com Cristo. E aí ele vai pisar os seus pés lá no Monte das Oliveiras. Esse momento vai ser um momento de grande batalha na terra, porque o remanescente de Israel, né, que vai estar prestes a ser dizimado, destruído, o Senhor Jesus pisa os seus pés e é a batalha do Armagedon, a famosa batalha do Armagedon. Ele vence todos os inimigos de Israel, ele salva Israel. Israel finalmente crê, confessa que Cristo é o Messias esperado e todo Israel é salvo. Deus seja louvado que cumpre o que promete, né? Do tempo dele, do modo dele. E ele vai completar, ele vai cumprir a sua promessa. Então ele volta com a igreja e inicia o período do milênio. Cristo vai reinar na terra por 1000 anos com a sua igreja. Nós vamos reinar junto com Cristo. Corpos glorificados, incrível de pensar. E nós vamos reinar com o Senhor na terra. Então o mundo vai experimentar um governo justo, né? Por 1000 anos. Satanás estará preso, acorrentado durante esses 1000 anos, após a batalha no Armagedon. Só que no final dos 1000 anos, Jesus vai libertá-lo. E ele ainda assim vai induzir a muitos que viram Jesus, que provaram de um governo justo, a se rebelar contra o Senhor. E aí então vem o que você vê ali, perdão, ainda estou no primeiro slide, desculpa. Ali você vai ver o julgamento final, depois dos 1000 anos. Ali onde a Bíblia fala que será separada as ovelhas dos bodes, e aí o inferno, a morte, né, o Hades, vai para o lago do fogo. Tudo vai acabar no lago de fogo, e os remidos vão triunfar com o Senhor para sempre. A nova Jerusalém aparece, e é isso. Nunca mais haverá choro, né? Nunca mais haverá tristeza, nunca mais haverá dor, né? Somente a paz e a graça do Senhor, o amor de Deus. Então esses são os eventos proféticos que nós estamos falando, né? Dando um zoom, aí você pode colocar naquele próximo slide, por favor. Nesse zoom aqui nós vemos o quê? O arrebatamento, né, acontecendo. O anticristo e Israel assinando uma aliança. Nós vemos ali 3 anos e meio de paz relativa, e no meio dos 7 anos o anticristo quebra a aliança. E aí os 3 anos e meio restantes de terrível calamidade, culminando com a batalha do Armagedon e a segunda vinda de Cristo. E aí tem os últimos slides, né, que é um zoom maior, mostrando o próximo slide, por favor. Que vai mostrar aquilo que a igreja hoje se divide em relação a esses momentos, tá? Muitos acreditam com o arrebatamento, como nós acreditamos que o arrebatamento vai acontecer no início da grande tribulação. Cremos que há vários versículos que sustentam isso, que Deus não destinou a igreja dele para ira. Nossos pecados já foram julgados e foram julgados em Jesus Cristo. Por isso, cremos que o Senhor vai nos levar antes da grande tribulação iniciar. Porém, muitos creem que a igreja só vai ser arrebatada no meio da grande tribulação, que vai ficar na terra durante esses 3 anos e meio de paz relativa, vai ver o anticristo, vai presenciar muita crueldade. Né? Se hoje já está difícil, eu não quero imaginar como que vai ser durante esse período de grande tribulação. E muitos acreditam que a igreja vai ficar durante todo o período da grande tribulação e vai ser arrebatada somente no final, né? Mas eu creio que nós vamos ser arrebatados no início. Eu só estou falando para vocês porque você vai encontrar cristão crendo de todas as formas, cristão falando que o milênio não existe, que o milênio já começou, e tantas outras crenças. Então assim, não vai faltar
criatividade para interpretar o livro de Apocalipse, tá bom? Mas eu acredito que a forma que nós temos estudado é uma forma clara, coerente, né? Faz muito sentido de acordo com as diferentes passagens bíblicas, tá bom? É o que nós acreditamos como Calvary Chapel, como Capela do Calvário, tá? É importante para nós ter uma posição, embora para muitos isso não seja importante, para nós é importante porque isso, dependendo da tua fé, da tua expectativa, você vai determinar um tipo de vida, né? Então, assim, nós queremos viver na expectativa da volta do Senhor, nós queremos viver essa urgência de pregar o Evangelho, nós queremos viver essa urgência de que logo, logo nós estaremos com o Senhor, né? Então, eu creio que é muito saudável. Amém? Então, eu queria dar esse panorama geral para você, para situar você sobre o que nós estamos falando, né, ao estudarmos o livro de Apocalipse. Na semana passada, nós estudamos o capítulo 6, né, e você tem observado que nos capítulos 4 e 5, João descreve a igreja no céu, representada pelos 24 anciãos que adoram o Cordeiro. Nós vimos no capítulo 6, Jesus começando a abrir os selos, né, desse livro, né, que fala sobre a redenção da humanidade, mas que para que esses eventos posteriores aconteçam, é preciso que os selos sejam quebrados, e os selos falam de julgamento. Os selos falam do julgamento que vai vir à terra, ao mundo que rejeitou o Messias de Deus, a salvação de Deus por meio do seu Filho, o perdão dos seus pecados. Então esse mundo precisa ser julgado por causa da justiça de Deus. Deus é amor, mas Deus também é justo. E nós não íamos seguir e amar e crer num Deus que não fosse justo, um Deus que não fosse verdadeiro, um Deus que não tivesse medida para aquilo que é certo, né? Para aquilo que é justo. Então, é importante que isso aconteça. E ali no capítulo 6 nós vimos o Cordeiro de Deus, aquele que venceu o pecado, a morte, Satanás, o inferno, porque ele ressuscitou da morte ao terceiro dia, e ele é digno, ele é o único que é digno de abrir o livro, né, de quebrar os selos que ele está quebrando agora. Ele quebrou, né, ele quebra no capítulo 6. E ali nós vemos toda a humanidade, toda a criação adorando, né? Hoje, bom, a gente sabe que cada selo representa, né, o julgamento de Deus, mas no capítulo 6 ele abre 6 selos. Falta um selo restante para ser aberto. E esse selo restante traz as 7 trombetas e as 7 taças do julgamento de Deus. É o que nós vamos ver a seguir. Então nós vimos até agora os selos trazendo engano. O primeiro engano, você lembra, o cavalo branco, é o anticristo, né? Não creram na verdade, vão crer na mentira. Segundo selo, guerras. Terceiro, fomes. Quarto, mortes, pestes, catástrofes naturais e abalos dos corpos celestes, né? O céu, o sol se escurecendo, a lua ficando vermelha, as estrelas caindo, né? E tudo isso é um paralelo, né, àquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 24. Se você seguir Mateus 24, a ordem é exatamente a mesma. E Jesus diz ali, tudo isso é apenas o princípio das dores, né? Tudo isso é só o princípio das dores. E o pior ainda está para acontecer. É isso em relação ao mundo perverso, né, ao mundo mau. Hoje nós vamos estudar o capítulo 7, nós vamos ver o que no capítulo 7? O 7º selo? Ainda não. Nós vamos ver aqui no capítulo 7 dois grupos, né? 2 grupos sendo salvos na terra durante o período da grande tribulação. Veremos um grupo de judeus salvos sendo usados como evangelistas durante esse período, e veremos um grupo grande de gentios sendo salvos nesse tempo tão obscuro e conturbado. Nós vamos falar sobre esses 2 grupos hoje. Muitas pessoas se perguntam, né, como que será possível alguém se converter durante o período da grande tribulação, se a igreja vai estar no céu? Sim, a igreja vai estar no céu, mas o Espírito Santo de Deus ainda vai estar trabalhando, né? Antes da igreja existir, o Espírito Santo de Deus já trabalhava no mundo, né? Pessoas se rendiam a ele. Mesmo com a saída da igreja, é claro que a presença da igreja impede o diabo de fazer muita coisa. Onde a igreja está, Satanás não pode fazer o que quer, né? Nós temos autoridade no nome do Senhor
né? As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Amém? Então nós temos, a igreja faz diferença, a igreja ela faz muita diferença nessa terra hoje. Porém, é claro, quando a igreja não estiver aqui, Satanás vai pintar e bordar, ele não tem o poder da igreja, a presença da igreja para impedi-lo. Mas o Espírito Santo vai continuar convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Né? Pessoas vão continuar podendo se arrepender e ser salvas. Então é importante você saber disso. E, bom, vamos lá. Apocalipse, capítulo 7, versículos de 1 a 17. Vamos ler juntos? Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, 144.000 de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Aser, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000. Depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força, sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Senhor, obrigado, Deus, mais uma vez oramos ao Senhor, Deus, te agradecendo pela oportunidade de estudar a tua palavra, Deus. Obrigado pela liberdade que temos, Senhor, de carregar a nossa Bíblia, abrir a nossa Bíblia e estudá-la. Senhor, onde quer que for, nós podemos estudar a Bíblia, Deus. Podemos conhecer o teu coração, essa carta de amor para a tua igreja. Senhor, obrigado por essa liberdade. E nós clamamos, Deus, Senhor, nos ajude, Deus, a fazer jus à liberdade que o Senhor nos dá, de usá-la, de lê-la, de estudá-la, de viver essa palavra, Deus, com toda a liberdade, Deus, de falar da tua palavra com toda a liberdade a todos, Senhor. Todos precisam ouvi-la, todos precisam conhecê-la, Senhor. Teu Espírito Santo, Senhor, nos use, Pai, como esses mensageiros, Deus, que estão, ó Deus, preparando o caminho para a tua segunda vinda, Senhor. Nós queremos fazer isso, Senhor. Queremos semear, não queremos escolher corações.
Queremos, Senhor, ser fiéis ao Senhor e ter a absoluta certeza, Deus, de que nós fazemos isso na fé e na certeza que o Senhor, que nenhum trabalho no Senhor é vão, Senhor. Então nós te louvamos, Senhor, te agradecemos essa manhã por estudarmos a Tua palavra e pedimos, Deus, fala aos nossos corações, Senhor. Transforma as nossas vidas, Pai. Que esse estudo, esse tempo, Deus, meditando na Tua palavra, traga transformação aos nossos corações. Não queremos que seja intelectual, Deus. Queremos que seja, Deus, o Senhor trabalhando em nós. Por isso abrimos o nosso coração, Deus, para que o Senhor trabalhe, para que o Senhor fale, para que o Senhor nos molde. Em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Muito bom. O tema da mensagem essa manhã é salvação em meio ao caos. Salvação em meio ao caos. Então, é claro, né, em contraste ao capítulo 6, né, que nós vimos ali, a sequência dos selos sendo quebrados, né, os julgamentos caindo. O capítulo 7, ele dá uma pausa nesses julgamentos, né? Ele não parte para o sétimo selo, mas ele fala desses dois grupos, né? Desses dois grupos que vão ser salvos durante a grande tribulação. Em meio ao caos existe essa salvação, mas são dois grupos distintos, né? São dois grupos distintos. O primeiro grupo fala de judeus e o segundo grupo fala de uma multidão de todas as nações, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as tribos. Então a gente vai ver aqui um grupo de judeus, né, sendo salvo durante essa grande tribulação, esse período de grande tribulação, e um grande grupo de gentios sendo salvo durante esse período de grande tribulação também. Versículo 1 diz: Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar e em qualquer árvore. Então o capítulo 7 começa descrevendo, né? João está tendo essa visão, e ele vê 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. A expressão 4 cantos da terra significa os pontos cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste. Então eles estão em pé em cada canto da terra, retendo os 4 ventos, né? Então esses anjos, né? Eles estão posicionados por toda a terra, impedindo ventos. Eles retêm o vento, impedindo que qualquer vento sopre na terra. É interessante pensar, né? Como seria a terra sem vento? Vento eu aprendi lá na 5ª série, que era o ar em movimento. Como que vai ser isso? Como que vai ser isso? Então o vento não vai soprar na terra, no mar ou em qualquer árvore, né? Então é essa visão que ele está tendo, esses 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo o vento, impedindo o vento de soprar. Uma coisa é certa, irmãos, toda a natureza, né, está nas mãos do Senhor, toda a criação é do Senhor, né? É interessante ver grupos esotéricos se apropriando dos elementos, né, da natureza e tantas outras coisas, mas a verdade é que é tudo do Senhor, né? Tudo está na mão do Senhor, Ele que controla todas as coisas, tá? E foi uma libertação tão grande, não foi? Quando você descobriu que você não é da terra, nem do mar, nem do fogo, você é do Senhor. Fala a verdade. Foi uma libertação. Foi uma libertação grande. Você não precisa depender de horóscopo chinês, de nada dessas pataquadas, né? Você pode ser filho de Deus agora, né? Você tem uma Bíblia para seguir e ser abençoado. Fala a verdade, gente. Que libertação. Queridos, esses 4 anjos, se você gosta de estudar a Bíblia, eu quero que você anote. Eles são uma referência, eu não vou colocar todos os versículos, porque estenderia muito o nosso estudo. Mas se você estudar em Zacarias capítulo 6, versículos de 1 a 8, né, você vai encontrar aí, primeiro, né, falando sobre esses 4 ventos, né, se referindo
aos cavaleiros do Apocalipse. Lembra os cavaleiros que a gente acabou de falar? Então, Zacarias 6, de 1 a 8, você vai ver esse mesmo padrão, tá? Então, pode ser que esteja ligado a esses cavaleiros aí que a gente leu no capítulo anterior. E é interessante que o nome para vento aqui é o mesmo nome para espírito, né, em hebraico, que é ruah, né? Ruah é o mesmo nome, a mesma palavra, né? Então, vento e espírito é a mesma palavra. Então, creio que, resumindo, Deus está no controle da força da natureza e Ele vai preparar esse momento, né, para que não haja vento ou movimento do ar sobre a terra. Em Oséias, capítulo 13, 15, diz assim: embora Efraim floresça entre os seus irmãos, um vento oriental virá da parte do Senhor, soprando desde o deserto. Sua fonte falhará e seu poço secará. Então, aqui é só um exemplo, são vários que a Bíblia nos dá, de como ele usa a natureza para cumprir a sua vontade, né? Para trazer julgamento a um povo, a uma nação. Nós somos muito abençoados, né? Nossa terra. Versículo 2. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, e a quem havia sido dado o poder para danificar a terra e o mar. Então ele tinha visto esses 4 anjos segurando o vento, e agora ele vê um outro anjo subindo do oriente, e esse anjo que ele vê, ele fala que ele tem o selo do Deus vivo, ele tem uma marca, um selo, alguma coisa para marcar, ele tem um selo. Imagina um rei, tá bom? Um rei da Idade Média com um anel de selar, né? Coloca lá cera e ele estampa, tá? É uma marca, esse selo fala de uma marca. Então, ele está vendo esse anjo subindo, esse outro anjo, e ele tem o selo do Deus vivo, e esse anjo ele brada em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado o poder para danificar a terra e o mar. Então esses 4 anjos que estão segurando o vento, eles receberam poder para danificar a terra e o mar. Só que antes disso acontecer, esse outro anjo fala: espera, eu tenho um trabalho a fazer. Eu vou marcar algumas pessoas para que não sejam atingidas por meio desse julgamento, né, que vai acontecer, tá? E é exatamente isso que vai acontecer. Antes da gente passar para o 3, é muito importante falar sobre o selo de Deus. Selo de Deus. Nós sabemos na história a importância do selo. Quando as mercadorias chegavam nos navios mercantes, se não tivesse o selo daquele rei, ele nunca ia receber a sua propriedade. Então o selo, ele fala de propriedade. Nós, Igreja do Senhor, somos selados com o Espírito Santo. Isso quer dizer que nós somos propriedade de Deus, né? Deus nos marcou, Deus nos selou com o seu Espírito Santo. Então, esteja você onde estiver, você faz diferença. Você é selado, você sabe a quem você pertence. Porque o Espírito Santo de Deus habita em você, isso significa que você pertence ao Senhor. Então não dá para qualquer pessoa falar: eu sou filho de Deus. Não, filho de Deus é quem crê em Jesus. Filho de Deus é quem foi selado pelo Espírito Santo de Deus. Filho de Deus é quem nasceu, né, do Espírito. Não da vontade da carne nem do homem, mas da vontade de Deus. Então é muito importante ter esse selo, né, o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Como nós podemos ter certeza? Romanos 8 fala que o nosso espírito testifica com o Espírito Santo de Deus, Abba Pai, que somos filhos de Deus, né? Então você sabe, não é alguma coisa que alguém vai determinar sobre você, é uma coisa que você que nasceu de novo sabe, porque o seu espírito testifica com o Espírito Santo de Deus e você tem essa convicção de que você nasceu de novo, você é filho de Deus. Então é muito importante ser selado, né? Ser marcado por Deus. E também esse selo fala, como eu falei, de posse, de propriedade, mas também de uma garantia. Essa garantia do Espírito Santo que nós temos hoje é a certeza que nós temos da nossa redenção completa. Amém? Da mesma forma que nós somos redimidos no Espírito,
a presença do Espírito Santo em nós nos dá garantia da redenção do corpo também. Amém? Posso ouvir glória a Deus? Ah, glória a Deus, né? Nós temos essa convicção, né, igreja? Aleluia, né? Essa certeza que um dia nós vamos ser remidos por completo, um novo corpo, um corpo glorioso, né? Um corpo glorioso, imagina, né? Não vai mais enfermidade, né? Problema de vista nunca mais, né? E seja qual for o problema, seremos perfeitos como o Senhor é perfeito, né? Que promessa gloriosa, né? Então nós temos o fato de nós termos o Espírito Santo, o selo, né, do Espírito, nos fala a quem pertencemos, somos propriedade exclusiva do Senhor, e fala dessa garantia que temos, que assim como Ele já nos deu o seu Espírito para habitar em nós, Ele vai nos dar tudo o que prometeu, inclusive um novo corpo. Amém. Há vários versículos na Bíblia que falam sobre o selo, né? E a gente pode ver isso no outro momento. Se você quiser anotar, Efésios 1, de 13 a 14, é bem importante. Apocalipse 7, versículo 3. Vamos lá, versículo 3. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então o trabalho que esse anjo que se levantou, o quinto anjo que se levantou, que falou para os outros 4, calma, né? Vocês não vão danificar nada até que os servos do nosso Deus sejam selados, né? Então vão haver pessoas agora, nesse momento esse anjo está falando, que vão ser seladas. Elas vão ser seladas na testa. Eu fiquei pensando, por que testa? Eu acho que é porque testa fala de fácil identificação. Porque quando a gente fala... tá na testa. Não, a gente não fala isso? Eu falo isso. Tá na testa. Tá estampado na testa, não é? Seja o que for, né? Tá estampado na testa que tá mentindo, né? Tá estampado na testa que está sabendo o que está acontecendo. Não é? A gente fala assim. E assim, são vários contextos diferentes, mas a gente fala, tá na testa dela. Tá escrito na testa. Eu sempre falo para crente que é figurinha carimbada, né? Você pode estar onde for, mas é fácil de reconhecer um crente, fala a verdade. Está estampado na testa. Tem alguma coisa ali, não sei, mas a gente sabe identificar um crente, né? Então, é algo fácil de identificar. E eu acredito. Então é isso aqui que vai acontecer. Esse anjo vai selar servos de Deus. Ele vai selar esses servos na testa. Eles vão ser facilmente reconhecidos por sua identificação, por esse selo. Bom, vamos falar de selo. João 6,27 diz, Deus o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Jesus foi selado por Deus o Pai. Somos selados com o Espírito Santo como o adiantamento da nossa redenção total. 2 Coríntios 1, 21 e 22. Paulo escreveu, ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia. Perfeito. Efésios 1,13. Esse selamento do Espírito Santo pertence a todo crente quando ele é salvo, quando ele nasceu de novo. Diz aqui, creram na palavra da verdade, o evangelho que salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Então nós temos esse selo, né? Nós somos selados com o Espírito Santo. Temos a garantia e temos esse selo de pertencimento a Deus, de propriedade exclusiva, comprada, né, pelo sangue do Cordeiro. Então, isso gera em nós um conforto, né? Glória a Deus, né? Mas isso também gera em nós uma responsabilidade, né? Porque como servos selados do Senhor, como igreja do Senhor, nós temos uma grande responsabilidade de representar o nosso Senhor, né? De proclamar o reino a qual servimos, no qual estamos hoje. Então isso é muito importante. 2 Timóteo 2,19 fala assim, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição. O Senhor conhece quem lhe pertence e afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Amém? Então, isso é assim que nós anunciamos, né, o nosso reino.
né? Através do nosso comportamento, das nossas palavras, das nossas atitudes. Efésios 4:30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, bastante versículos sobre selo, bastante versículos sobre esse selo do Espírito Santo, né? A quem nos lembrando que somos do Senhor, estamos indo para o céu e teremos a redenção total, corpo, alma e espírito. Versículo 4. Então ouvi o número dos que foram selados, 144.000 de todas as tribos de Israel. Então, esse anjo que se levantou e falando aos outros, não danifique, né, a terra, o mar, porque ele tinha um trabalho a fazer. Ele tinha que selar esses 144.000 servos do Senhor, de todas as tribos de Israel. Então, é interessante. Você pode ver comigo que está escrito de todas as tribos de Israel aqui? Agora, por que cargas d'água, os testemunhas de Jeová falam que Deus só vai salvar 144.000 do mundo todo? Eles não estão lendo que aqui é da tribo de Israel, meu Deus. Meu Jesus, esse negócio de trocar as palavras da Bíblia não está dando muito certo e alguém tem que avisar esse pessoal. Porque eles acham que só 144 vão ser salvos de toda a terra. Esse número já deve ter até passado dentre os testemunhas de Jeová. Meu Deus do céu. Bom, mas, pessoal, os 144.000, de acordo com a Bíblia, se refere a judeus, tá? Se refere a tribos de Israel. São judeus que vão ser marcados durante a grande tribulação. E eles vão ser marcados porque eles creem em Jesus, são os judeus messiânicos. De alguma forma, após o arrebatamento da igreja e com todas essas coisas que a gente estava falando que vai acontecer, eles se convertem ao Senhor. Eles passam a crer, são judeus messiânicos, eles acreditam no que Jesus é o Messias. E por essa razão, eles vão ser marcados. Pode ser que existam mais judeus do que esses nesse período que creem. Pode ser, mas esses vão ser selados, marcados com um propósito específico, tudo bem? E a gente vai ver já qual vai ser o propósito específico deles. Bom, alguma coisa importante para falar sobre esses 144.000, a gente vai ler abaixo, né? Que eles vêm das 12 tribos de Israel, 12.000 de cada tribo. Esse número, 144, significa 12 vezes 12, né? É um número que também quer dizer, fala sobre perfeição, né? De plenitude. Então, é interessante isso. E se você gosta de estudar, né? Você pode ler Ezequiel 9, de 1 a 7. Ezequiel 9, de 1 a 7, fala sobre esse povo que foi selado antes do julgamento de Deus. E eu acredito que está relacionado as duas passagens, tá? Ezequiel 9, de 1 a 7. Muito bem. Em todas as eras, em todo o tempo, o Senhor tem o seu remanescente. Seu remanescente significa a pequena parte. Quando Jesus voltar e pisar os pés no Monte das Oliveiras, ele vai salvar um remanescente, uma pequena parte de Israel. E todo Israel será salvo nesse momento, né? Mas Deus, ele sempre guarda os seus fiéis, tá? E eu estou falando isso porque isso me lembrou de Elias, o profeta Elias, quando ele tem aquele confronto, né, com Jezabel e os profetas de Baal. Lembra disso no Monte Carmelo? E o que acontece ali? Ele fala, eu sou o único profeta que sobrou, né? Eu sou o único profeta vivo que sobrou do Deus vivo. E ele estava convicto que só ele tinha sobrado, né? Que ele foi ali separado por Deus para essa missão. Mas depois que Deus manda fogo do céu e prova que só há um Deus vivo e verdadeiro, que Baal não é Deus, não é nada, ele fica em depressão, né? Porque Jezabel o ameaça e ele vai para uma caverna, você lembra disso? E ele acha que ele pede para Deus para tirar a vida dele. Ele está muito desanimado, muito triste, muito
depressivo. E aí você sabe da história, né? Não foi no terremoto, não foi no vento forte, foi na brisa leve e suave que Deus fala ao seu coração. E o que Deus fala com ele? Olha, levanta, come, ainda não terminei com a tua vida. Tenho muito trabalho a fazer ainda. Mas uma coisa linda nesse encorajamento de Deus para Elias é que Deus fala, eu guardei para mim 7.000 almas que não se dobraram a Baal. E ali Deus revela para ele, você acha que você está sozinho? Né? E quando a gente está mal, a gente sente mesmo, né? Ninguém me entende, ninguém sabe o que eu estou sentindo, e é verdade, pode ser, mas Deus conhece, mas Deus sabe. Né? Deus sabe a nossa dor, a nossa luta, a nossa dificuldade. Quando temos vontade de sumir, né? De desaparecer, e o Senhor está com você, né? O Senhor está com você. Então Deus, ele encoraja esse profeta falando, eu guardei para mim, né? Eu estou no controle, Elias. Eu sei que agora parece que você está sobrecarregado, né? Com as suas emoções, com os seus pensamentos, mas eu quero te dizer, eu estou no controle ainda, Elias. Eu não perdi o controle ainda. E pode ser que Deus esteja falando isso para nós hoje. O Senhor está sempre no controle. Ele não perde o controle nunca. Ainda quando tudo pareça de cabeça para baixo, irmão. Ainda que você se sinta só, né? O Senhor está com você e Ele continua sustentando o universo na palma da sua mão. Amém? Ele se importa com a sua vida. Muito bem, então falando dessas 12 tribos aqui, né, dos versículos de 5 a 8, ele fala da tribo de Judá, Ruben, Gad, Aser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. O que você observa nessa lista de 12 tribos? Primeira coisa, né, nós percebemos que falta Dan. Né? Jacó teve 12 filhos, né? Jacó teve seu nome mudado para Israel, daí na nação de Israel, mas ele teve 12 filhos homens. E Dan não está aqui. Por quê? Você lembra na história que José teve 2 filhos, Manassés e Efraim? E Deus falou para contar com ele, com esses 2 filhos nas tribos. Então ficou 13. José sai e entra 2. Fica 13. E aí durante toda a Bíblia, isso é um fato curioso, você vai ver umas 20 vezes as 12 tribos sendo listadas, mas sempre de maneira diferente. Às vezes falta um, às vezes falta o outro. Como na distribuição das terras, foram as 12 tribos, só que a tribo de Levi foi distribuída, que era a tribo dos sacerdotes, entre as outras. Né? E se você procurar, cada listagem é diferente, porque cada uma tem um propósito diferente. Né? Os estudiosos acreditam que o fato de Dan não estar aqui é porque a tribo de Dan, ela foi a principal, né, tribo responsável pela idolatria em Israel. Mas, de uma forma remissora, é a primeira tribo que aparece lá em Ezequiel, quando fala da nova posse, né, da nova terra. Então, é interessante ver como Deus trabalha essas 12 tribos ao longo das Escrituras. E aqui você percebe que está o nome de José e tem Manassés, ou seja, está faltando Efraim. Então José está substituindo o nome Efraim. E pode ser, não se sabe com certeza, que José está substituindo Efraim porque Efraim foi o segundo responsável por trazer a nação à idolatria. Né? Então pode ser isso. A razão de ter esses 2 nomes faltando aqui. Mas veja que são listados 144.000, sendo 12.000 de cada uma dessas tribos. No capítulo 14 de Apocalipse, nos dá mais informações sobre esses 144.000. Diz ali que eles são triunfantes durante o período da ira de Deus. Parece que eles vão passar toda a tribulação e eles não vão ser danificados, né? Eu acredito que muitos pensam daí, né? Por uma imagem da igreja que passa pela tribulação, mas na verdade esses 144.000, diz no capítulo 14 que eles não vão ser danificados com a grande tribulação. Diz lá também, versículo 4, que eles serão celibatários, ou seja, são virgens, né, não se casaram. Diz lá também que ele é o início de uma colheita maior. Então é como
pequena parte de uma grande colheita que Deus vai fazer na nação. Né? Então, esse 144 mil é só uma amostra de que Deus vai salvar todo Israel. Tá? Então, é poderoso demais, né? Tudo isso é muito especial. Outros temas que falam sobre a salvação de Israel, outros versículos, Romanos 11:1, Romanos 11:26 e Mateus 23, de 37 a 39. Se você gosta de estudar a Bíblia. Apocalipse 7, versículo 9. Depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Queridos, antes da gente aprofundar no versículo 9, eu só queria dizer uma coisa sobre esses 144 mil. A gente vai ver mais para frente, né, como Deus vai usá-los, mas imagina só isso aqui, acompanha esse pensamento. Se você está no meio de uma multidão e você é marcado, né, visivelmente, né, de alguma forma, tem como você passar despercebido? Não. Essa marca na testa desses homens vão torná-los imediatamente testemunhas, porque eles não vão ser atingidos com todo o julgamento de Deus. Ainda que eles não abrissem a boca, eles já estão sendo usados como testemunhas de Jesus Cristo, de Deus, do poder de Deus, num período caótico, um período de julgamento. Eu acredito que eles vão ser grandemente usados por Deus como testemunhas, né? Como aqueles que vão falar do Evangelho, falar de Jesus e trazer muitos à salvação em Cristo nesse tempo. E olha que eu não estou falando das duas testemunhas, elas vão vir depois. Então vai ser muitas formas de Deus evangelizar, de Deus ainda salvar pessoas mesmo durante o caos, mesmo durante um período de grande sofrimento e de grande dor, tá? Então é interessante isso. Bom, agora o versículo 9. Depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão. Então o segundo grupo de pessoas aqui, poupados, salvos desse período caótico, é uma grande multidão incontável de pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. E essas pessoas estavam de pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Vestes brancas fala tanto da justiça que nos foi dada em Cristo, né? Ele tomou as vestes de injustiça e nos deu novas vestes de justiça. Ele levou os nossos pecados e nos deu da sua justificação, né? Ele nos deu da sua justiça. Então, Jesus nos veste de branco através do perdão dos nossos pecados. E também aqui fala de palmas. Palmas fala de triunfo, fala de vitória. O povo, quando Jesus entrou em Jerusalém, pegaram palmas, né? Hosana, Hosana, o que vem. Salva agora, salva agora. Então, essas palmas falam de triunfo. Então, esse povo, sem dúvida, foi um povo salvo. Povo salvo, que triunfou em meio ao caos, em meio à grande tribulação. Então, e olha, são pessoas, é um número incontável de pessoas de todas as nações, povos e línguas. Então, algumas observações aqui interessantes, né? No céu, não pensa que você não vai reconhecer as pessoas, tá? É possível reconhecer, porque João viu, ele olhou e reconheceu que eram pessoas de vários povos, línguas, tribos e nações. De alguma forma, nós vamos poder reconhecer um ao outro no céu. Isso é legal, né? Porque nós vamos reconhecer Davi, Abraão, Isaac, nós vamos reconhecer um ao outro, né? Então isso é muito importante. Porque às vezes a gente tem a impressão de que no céu vai ser assim, um monte de laranja. Que quando você vai na feira, né? Vou comprar laranja, tem um monte de laranja lá, tudo igual, né? Não é assim, né? Deus ele gosta de diversidade, ele ama isso, né? Você olha a natureza, a criação, você vê isso. E no céu nós vamos poder reconhecer um ao outro de alguma forma, ainda que sejamos perfeitos, lindos, maravilhosos, nós vamos poder reconhecer uns aos outros. Isso é incrível. Glória a Deus.
Então isso daqui isso daqui é uma coisa importante, e a outra coisa importante em relação a isso é eles estão servindo ao Senhor, né? Isso a gente vai ver no versículo seguinte. Mas antes, deixa eu ler uma fala de Spurgeon. Suponho que ao olhar para eles, ele podia dizer de onde vinham. A individualidade no céu, pode ter certeza disso. Cada semente terá seu próprio corpo, não haverá 3 patriarcas desconhecidos sentados no céu. Mas Abraão você o conhecerá, Isaque você o conhecerá e Jacó você o conhecerá. Não haverá no céu um grupo de pessoas, todas iguais, de modo que não se possa dizer quem é quem. Mas haverá pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Este é um tema peculiar de sua alegria, que Deus tem um trono, que ele se senta nele e que ele governa todas as coisas, e todas as coisas cumprem suas ordens. O pensamento central do céu, portanto, é a soberania divina. Amém? Versículo 10. O que essa multidão que estava diante do trono, que João viu, de todas as tribos, povos e nações fazem? Eles clamam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Eles estão clamando em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Eles estão louvando a Deus por serem salvos, né? Eles estão louvando a Deus pela salvação deles. As vestes brancas, as palmas, e eles glorificam a Deus por sua salvação. Lindo. Versículo 11. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono dos anciãos e dos 4 seres viventes. Lembra que ao redor do trono existem 4 seres viventes, 24 anciãos ao redor deles. E aqui estava essa multidão. E diz que ao eles louvarem a Deus, toda essa turma se prostrou com o rosto em terra diante do trono e começou a adorar a Deus. Então, no céu, o que você tem aprendido nesses capítulos 4, 5, 6, 7? Que a adoração é constante, né? Todo capítulo fala da adoração no céu. A adoração no céu não para. Então, quando a gente louva a Deus aqui, nós estamos nos unindo, né? Essa adoração celestial maravilhosa. E um dia estaremos lá, corpo, alma e espírito, né? À medida que essa grande multidão adora, todos unem vozes e louvam a Deus. Que lindo. Versículo 12. E eles dizem: amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Então, a gente pode falar mais de cada item desse aqui na quarta-feira, tá? Mas são todos muito profundos. Louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força. O Senhor é digno, né? Que nós possamos reconhecer tudo isso nele. Atribuir tudo isso a ele. Versículo 13. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Um dos anciãos pergunta para João: quem são? Quem é essa turma? Primeira coisa, se essa turma se referisse à igreja, João já saberia. Ele não precisava, né? Ele não vai saber responder aqui. Ele vai perguntar para o Senhor. Né? Então, se referisse aos santos do Antigo Testamento, ele saberia. Se referisse à igreja, ele saberia. Mas esses são os mártires da grande tribulação. São aqueles que morreram durante a grande tribulação, que deram a sua vida para o Senhor no período da grande tribulação. O Senhor vai os vestir de branco, o Senhor vai dar triunfo a eles, e eles vão ser recebidos nos céus. Tá? Então é isso que está falando aqui. Versículo 14, respondi. João vai responder: Senhor, tu sabes. Eu não sei. Deus, tu sabes. É tão bom, né? Quando alguém faz uma pergunta para a gente não tem a mínima ideia, fala: Senhor, tu sabes. Né? Deixa o Senhor lidar com isso, né? Vamos aprender com João. Passa a bola para Jesus que ele faz a cesta. Sempre, tá bom? Isso é para a vida, viu? Toda situação embaraçada, difícil, que você não sabe o que fazer, passa a bola para Jesus que ele vai. Ele faz a cesta. Ele sempre vai fazer a cesta. Não esqueçam isso. Passa a bola para Jesus. Amém? Passa a bola para Jesus. Ele vai fazer a cesta para a gente. Todo dia a gente tem que passar a bola para Jesus.
Respondi, João, Senhor, tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Ufa, está respondido, são estes então. Então essa grande multidão, incontável, imagina quantas pessoas vão ser salvas durante a grande tribulação. Gente, não é incrível que hoje, né, sem essa grande tribulação, né, muita gente está sendo salva, né? Mas a impressão que dá quando eu leio isso é que quando o calo aperta, quando a situação fica muito ruim, todo mundo corre para Deus, né? Não é essa a impressão que dá? A impressão que dá é quando a situação fica muito feia, todo mundo vai falar, Deus fez a minha única salvação, a minha única esperança. Essa é a impressão que eu tenho quando eu vejo isso. Então, um número incontável de pessoas de todas as nações, povos, línguas vão ser salvas durante a grande tribulação. Deus seja louvado por isso, irmãos. Eu já ouvi uma frase e eu fico pensando nela, às vezes, tentando achar, né, uma coerência, mas isso me lembra muito, né? Não vem pelo amor, vem pela dor. Vocês já ouviram isso? Não vem pelo amor, vem pela dor. Parece isso aqui, né? Eu fico falando para minha filha, filha, você não espera a situação ficar pior. É melhor obedecer antes, né? Meu Deus, mas é difícil. Mas Deus é bom, né? Porque mesmo nesse momento caótico, essas pessoas virão a Ele e serão salvas, né? Ele não despreza aquele que vem a Ele, né? Ele é fiel. Então estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Não é tremendo que o sangue do Cordeiro é vermelho e essas pessoas tiveram as suas vestes alvejadas no sangue do Cordeiro? Isso é tremendo, né? Os seus pecados foram removidos, a sua impureza foi retirada. Nossa, o sangue do Cordeiro é mais poderoso do que cloro, né? Aquele rosa, como que é o nome? Vênus. É mais poderoso do que Vênus. Eles alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ai, Deus seja louvado, igreja, Deus seja louvado. Que sangue poderoso, não tem pecado que esse sangue não perdoe. Não existe vida, não existe situação que não seja transformada pelo poder desse sangue. Por uma gota desse sangue, nossa, a humanidade toda já seria remida. Mas Ele derramou todo o seu sangue naquela cruz. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Isaías 1,18, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã branca. Amém? Versículo 15, estamos quase terminando. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário, e aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Então eles servem diante do trono de Deus. Então eles foram acolhidos pelo Senhor. Eles não foram apenas salvos, mas eles vão estar adorando o Senhor. Eles vão estar servindo o Senhor. O céu não vai ser chato, né? Nós vamos trabalhar no céu, nós vamos adorar no céu. Nós vamos ter uma vida maravilhosa no céu. E longe de toda lágrima, de toda dor, de toda enfermidade, de toda preocupação. Deus seja louvado, irmãos. Que gostoso estudar sobre o céu. Como a nossa mente tem que estar mais no alto, né? Não nas coisas da terra. As coisas da terra nos causam ansiedade, dor, divisão. Mas as coisas do céu nos trazem paz, alegria, esperança, né? Vida. Então nossa mente tem que estar nas coisas do céu. Não que a gente deva ser irresponsável, não estou falando isso. Mas a gente deve se agarrar nas promessas do céu para poder viver a nossa vida na terra. Amém? Val Hurd, um comentarista bíblico, disse que o céu não é apenas um lugar de descanso da labuta terrena, mas é um lugar de serviço privilegiado. E é verdade. O salmista Davi disse no Salmo 27, versículo 4, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Esse é o nosso desejo também, amados. Versículo 16, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador. Deus seja louvado, irmãos, mas como eu estava falando, a vida na terra durante a grande tribulação vai ser muito, muito, muito difícil. Não vai poder comprar, nem vender se não tiver a marca da besta.
você vai passar fome, você vai passar dificuldade, necessidade, sede, aflições, calor do sol. Então vai ser uma vida triste, mas quando eles chegam no céu, eles têm o refrigério da parte de Deus, né? E é por isso que fala, não mais fome, não mais sede, não mais calor abrasador, né? Agora você vai estar no refrigério do Senhor para sempre. E versículo 17, pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Vou ler novamente. Pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. E quando fala aqui de pastor, P maiúsculo, ele é o pastor que deu a vida por nós, né? Ele é aquele que cuida, é aquele que leva aos pastos verdes, é aquele que leva as águas tranquilas, aquele que alimenta, aquele que cuida, né? Que sara as feridas, que passa o óleo. Ele os guiará às fontes de água viva, né? E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Eu amo o modo que termina esse capítulo, né? Ele começa tão, né, cheio de suspense, mas ele nos traz para o seio do Senhor, né? Ele nos faz, assim como o apóstolo João, né, certa vez fez, deitando a cabeça no peito de Jesus e pôde ouvir a batida do seu coração. É dessa forma que esse capítulo acaba, né? Nos trazendo ao peito de Cristo, nos fazendo ouvir a batida do coração dele, o amor dele por nós, né? Vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor? Senhor Jesus, nós te louvamos pela tua palavra, Pai. Obrigado porque nós temos em ti o refrigério que a nossa alma tanto precisa. E Deus, obrigado porque nós não vamos precisar passar por uma grande tribulação. Nós não vamos precisar, ó Deus, ter que chegar ao céu para poder sentir esse refrigério. Hoje, nós podemos provar do refrigério do Senhor, Deus. Nós entregamos nossas almas, Senhor, nossas preocupações, nosso espírito, Senhor, nosso corpo, Deus. Nós recomendamos ao Senhor as tuas mãos, que como médico dos médicos, Senhor, trata, cura, como bom pastor, nos conduz às águas tranquilas, Senhor, aos pastos verdejantes, Senhor. Senhor, eu oro que se há alguém hoje, Deus, aqui, Deus, necessitado do teu toque, Deus, que possa sentir teu toque, que possa receber do Senhor essa manhã, Senhor. Deus, o Senhor está aqui, poderoso para salvar, Senhor. O Senhor está aqui, Senhor, pronto, Senhor, para dar consolo àquele que está aflito, Senhor. Dar refrigério, Deus, à alma atribulada. Senhor, eu oro em nome de Jesus, repreenda todo o mal, repreenda todo o poder das trevas, Senhor, nas mentes, Senhor. Toda acusação, Senhor, que saia o medo dos corações nesse momento, Deus. Que toda tristeza, Senhor, toda depressão, toda opressão, tudo aquilo que não vem de Deus caia por terra em nome de Jesus. Senhor, nós olhamos a tua palavra, Deus, e ela traz, ó Deus, segurança, ela traz consolo, ela traz força, ela nos traz vida, Senhor. Eu clamo, Deus, que vida abundante do teu trono venha sobre a tua igreja essa manhã. Senhor, nos fortalece para que a gente possa viver para ti, Senhor. Essa mensagem, ela é viva hoje, Senhor. Nós queremos te louvar, ó Deus, pela esperança do céu, pela promessa do céu, e que nós podemos viver aqui já, Deus, te louvando, te adorando, Senhor, confiando que o Senhor é fiel para completar todas as promessas, Senhor. Aquele que começou a boa obra nas nossas vidas é fiel para terminá-la, Senhor. O Senhor começou, o Senhor terminará, Senhor. Senhor, que possamos entregar os fardos pesados a Ti essa manhã, Senhor. Tudo aquilo que está sendo difícil demais, Senhor, nós entregamos ao Senhor. Nós precisamos do Senhor. Deus, nos lembra que não é a nossa mão, Deus, que te segura, mas é a Tua mão que nos sustenta, Senhor. Oh, meu Deus, recebe a nossa adoração, o nosso louvor, Deus, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, igreja.